Fala galera, tudo bem? Mais uma questão de processo penal aí pra gente resolver. E ela diz o seguinte: de acordo com o Código de Processo Penal, quanto ao perdão do ofendido e da renúncia, é correto afirmar. Olha só, essa questão vai cobrar de vocês o entendimento, a noção do perdão do ofendido e da renúncia. São institutos relacionados à ação penal privada, não todas, mas são relacionados à ação penal privada, em que o agente, a vítima, abre mão, seja durante o inquérito renunciando, seja já durante a ação penal perdoando o agente. Mas é um instituto da ação penal privada vinculado ao chamado princípio da disponibilidade. A ação penal pública é indisponível, o Ministério Público não pode desistir da ação, tampouco do recurso que ele interpôs. Mas nós, enquanto titulares de uma ação penal privada, podemos dispor sim, podemos abrir mão desta ação, ou até mesmo da investigação que está ocorrendo na fase do inquérito. Basta que nós venhamos a renunciar, que é na fase do inquérito, ou perdoar o ofendido, que é na fase da ação penal. Bom, visto essa introdução, vamos resolver a questão então. E ela diz assim para nós. Ela quer a questão correta, tá? Deixa eu marcar aqui para frisar isso para nós. Ela quer a nossa questão correta. É correto afirmar então, letra A, são institutos cabíveis em todas as modalidades de ação penal privada? Não, volta comigo. Nós temos como ação penal privada a personalíssima, em que um único agente pode entrar com ação penal, que é o crime do artigo 236, só esse caso, tá? Que é um crime relacionado a erro durante o casamento ou ocultar algum impedimento para casar com uma pessoa. Só a vítima, o cônjuge enganado, pode entrar com a ação. Por isso que ela é personalíssima. E nós temos as ações penais privadas exclusivas, que é a regra, né, pessoal? É aquela em que ocorre a sucessão processual. Então, se eu entrei com ação em razão de uma injúria, de uma calúnia ou de uma difamação, se eu vier a morrer, a minha família poderá, o meu cônjuge, ascendente, descendente, o irmão, o companheiro, companheira, poderá entrar com ação penal. Perfeito? Perfeito. O que eu quero que você entenda aqui? Que a ação penal privada subsidiária da pública não cabe a renúncia e o perdão do ofendido. Por quê? Porque se você abrir mão, o Ministério Público vai assumir o seu lugar na ação penal, tornando então inefetivo o perdão ou a renúncia. Agora, se é na ação penal privada exclusiva ou personalíssima, se eu abro mão renunciando ou perdoando, ninguém vai lá me poder substituir, porque a titularidade é só minha. Mas a ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela que ocorre quando o Ministério Público fica inerte, ele fica inerte e aí você pode substituir o MP, isso não cabe a renúncia e o perdão. Então não são em todas as modalidades, Mauro, não, o que torna essa questão errada. Letra C. No caso de concurso de agentes, é possível o perdão ou renunciar apenas, tá, em relação a alguns e seguir com o processo em face de outros? Não, pessoal. Não é. Por quê? Porque é indivisível a ação penal. Então, se 3 pessoas caluniaram você, você vai processar as 3 por calúnia ou ninguém. Se você inventar de perdoar um deles ou renunciar em relação a um deles, se fosse A, B e C que tivesse caluniado você. Se você renunciar em relação a A, você automaticamente renunciou em relação a B e C. Tranquilo? Tá errado então. E a letra C, o que ela diz? Ela diz assim: quando o perdão for concedido dentro do processo, o querelado, aquele que é o destinatário do perdão, tem 3 dias para decidir se aceita ou não aceita. O seu silêncio importará em aceitação e o processo será extinto. É o chamado silêncio eloquente, o silêncio que fala. Você vai ser intimado pelo oficial de justiça para em 3 dias dizer se aceita ou não aceita o perdão. Se você não falar nada, o juiz vai entender que você aceitou o perdão e nesse caso vai ser extinta a ação penal. O nosso gabarito aqui então é sim a letra C. Beleza? E o que está errado na D, Mauro? Quando o perdão for realizado por meio de um advogado, basta que ele tenha uma procuração genérica? Não, deverá ter uma procuração específica. O perdão que é feito por advogado exige uma procuração com poderes específicos. Eu trouxe aqui para vocês todos os artigos importantes que eu usei aqui para fazer essa questão, tá legal? O 49 diz que a renúncia ao exercício de queixa em relação a um dos autores a todos aproveita. O perdão concedido a um dos querelados a todos aproveita. Isso aqui pelo princípio da
divisibilidade da ação penal. Beleza? O 53 vai dizer que o perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. E para ofertar o perdão também exige poderes especiais, não pode ser aquela procuração genérica, beleza? E o 58 é o nosso gabarito, né? Ele vai dizer o seguinte, olha só, concedido o perdão dentro dos autos, o querelado vai ser intimado. Lembra que eu falei isso? Para quê? Para que no prazo de 3 dias diga se aceita ou não. E ele deve ser informado do quê? Que se ele ficar em silêncio, importará a aceitação e, obviamente, o processo será extinto. Então, o nosso gabarito está aqui para você, letra C. Forte abraço e até a próxima.